Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom at your right side at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs de Cristo. Esta semana, portanto este vídeo, não falarei em nenhum assunto assim concreto ligado à fé, não é? À nossa fé católica. Quero aqui fazer um vídeo com as minhas melhores memórias de infância, né? Para ficar aqui tipo quase como eternalizado, né? Na internet, para futuras gerações conhecerem quem era o Fábio, como é que foi a infância de Fábio, tanto como para os meus futuros filhos, como para outros familiares, como também para os meus pais verem verem que eu realmente apreciei tudo o que eles me deram. E pronto, para também toda a gente conhecer um bocadinho de mim, não é? E vale a pena aqui registrar, não é? As bênçãos do Senhor, porque realmente tive uma boa infância, posso dizer que tive uma boa infância. Vou começar aqui por dizer das minhas melhores memórias de infância. Vou começar pela pré-escola, não é? Quando eu era mesmo pequenininho, ainda tenho comigo umas lembranças, não é? E tinha o quê? Tinha para aí 3 ou 4 anos, não é? Quando fui para a pré-escola. Eu lembro-me de que sempre gostava que a minha mãe fosse-me deixar à escola do que quando fosse com o meu pai. Porquê? Porque para já era mais apegada à minha mãe, não é? E a minha mãe tinha aquela paciência de... segundo o que ela disse, esta parte não me lembro muito bem, é que eu começava a chorar, né? Quando a minha mãe me deixava na escola, começava a chorar, não queria estar lá, não queria ser deixado lá. Então a minha mãe tinha a paciência, tinha o tempo, não é? Porque na altura ela não trabalhava, tinha a paciência e o tempo de estar ali um bocadinho até que eu depois ia me entreter com outros rapazes, e depois de me entreter esquecia que a minha mãe estava ali, ou esquecia que não queria ir para casa, não é? Então assim, quando estava nesta altura de entretido, a minha mãe então depois partia para casa, não é? No caso do meu pai deixou-me, acho eu, poucas vezes, não é? A minha mãe deixava mais frequentemente. O que sei que não gostava que o meu pai deixasse lá. Porquê? Porque ele não tinha tempo, ele tinha que ir para o trabalho, não é? Ele não podia chegar atrasado. Então era mais, tipo, deixava, eu chorava e ele tinha-se de despachar, portanto ele deixava-me a chorar mesmo e tinha que ir para o carro e ir trabalhar. Portanto eu não gostava dessa parte, não é? Por causa disso mesmo. Lembro-me de quem era a minha professora, a professora Zezinha, a gente chamava a professora Zezinha, que o nome dela é Maria José, ainda hoje está viva, ainda hoje, quando vou à terceira, de vez em quando a gente vê-se um ao outro, ela ainda me reconhece, não é? E ainda falamos, somos amigos, somos até irmãos do mesmo grupo da igreja, do mesmo carisma da igreja, chamado Caminho Neocatecumenal. Ela da parte da comunidade de Angra e sou das Lajes. Ainda me lembro dessa professora, muito simpática, muito paciente, inclusive até tinha aquela paciência de dar comida ao meu irmão na boca, porque o meu irmão era daqueles pequenos que dava muitas brecas, que para quem não sabe o que é isso, dava muitos, não é ataques de choro, mas chorava muito, vamos assim dizer, por qualquer coisa, podia ser por coisas mínimas, não é? E chorava para comer, e às vezes já tinha a paciência, ainda me lembro de hoje, não é? A gente tinha as nossas lancheiras da base aérea, depois vou ainda falar disso. A minha acho que era do Batman, era uma azul, do meu irmão acho que era uma vermelha das Tartarugas Ninjas, e a gente tinha uns frasquinhos, uns termos com comida quente lá dentro, e ainda me lembro da professora Zezinha ainda fazer tipo um avião para enfiar na boca ao meu irmão para ver se ele comia, e às vezes era uma catação para comer, e às vezes o que ele comia depois vomitava. Epa, era um rapaz, o meu irmão era teso, era difícil de lidar com ele, porque ele era assim mais esquisito. Eu então fui mais de boa boca, comia mais assim todo o tipo de comida mais ou menos, não é? Lembro depois dentro da escola primária havia ali
a gente chamava a casinha das bonecas, tinha uma casa grande de madeira, lá por dentro tinha brinquedos, tinha o forno, tinha a cozinha, tinha cadeiras, e era então chamada a casinha das bonecas. Ao lado tinha outras coisas para a gente fazer, tinha as mesas, as cadeiras, materiais, não é? Tinha depois uma secção que a gente tinha à cesta, isto era a parte que mais estava, que não gostava nada de ir para a cesta, não é? Tinha a minha almofada, ainda me lembro, uma almofada quadrada, feita forrada de lã, uma lã castanha e preta. Não gostava nada. Uns pegavam logo no sono, mas eu era uma catação e estava à cesta. E pronto, já era isto mais ou menos as lembranças da pré-escola. Depois, passando mais à frente, houve um filme, uns macaquinhos, uns desenhos animados, que o meu pai trazia sempre, de vez em quando, filmes, portanto, da base aérea. O meu pai trabalhava na base americana, situada nas Lajes, então trazia filmes para a gente, não é? De desenhos animados. E, portanto, era tudo americano. Daí que eu aprendi logo, de princípio, logo quando era pequenino, o inglês. Não é? O inglês desenvolveu a partir dos desenhos animados que constantemente via tanto de filmes trazidos pelo meu pai, como o canal AFN, que era o canal americano transmitido pela base. A gente apanhava esse canal. Houve um filme em particular que era, traduzindo para português, é A Pequena Torradeira Valente, né? The Brave Little Toaster, que era uma torradeira, e depois tinha, portanto, era um filme sobre eletrodomésticos. Eles tornavam-se vivos, e depois havia lá um que era o aspirador. E esse aspirador, assim, eu até por acaso vi esse filme há pouco tempo e comprei o DVD e encontrei numa loja e disse, preciso ver esse filme outra vez, que isso faz-me lembrar o meu tempo de infância. Então esse aspirador é sempre mais ruim, mais esquisito, mais sempre aborrecido, sempre mauzinho. E ele aspirava tudo e não sei o quê. E quer dizer, pus-te meio medo aos aspiradores. Minha mãe tinha um aspirador parecido com aquele que aparecia nesse filme. E o meu pai tinha um pavor, comecei a ter pavor desse aspirador. E o meu pai, lembro-me dele encostar o aspirador à cara só para experimentar, e eu gritava e esperneava e queria sair. Só por causa desse filme. Depois lembro-me, como tinha a base aérea cheia de mercantes, tinham tantos que alguns até optavam para residir fora da base, então havia vizinhos ali de roda de mim que alugavam, arrendavam casas aos americanos. E lembro-me da Chloe, lembro-me de outras americanas. Havia 3 pequenas americanas, todas lindas. A gente perdia o juízo, a gente queria falar com elas, a gente queria brincar, e elas ficavam-se a rir e a gente mandava beijinhos. Enfim, aquelas coisas de rapazes novos, quando começava a despertar aquele interesse por raparigas, não é? E ainda me lembro, havia uma caminhonete da base, que era o Bluebird, né? A caminhonete, e ficava sempre com inveja porque a nossa caminhonete passava e não esperava por ninguém, né? Se não tivesse aquela hora na paragem, a gente perdia a caminhonete. Mas não, a deles, eles sabiam as moradas, eles paravam, apeteavam, esperavam mais um bocado lá, e eles às vezes vinham, os americanos, às vezes com sapatos na mão, não tinham tempo para os sapatos, e vinham todos para ali, e entrava lá na caminhonete e iam-os trazer para a escola americana. E ficava sempre com inveja, esses gajos nem sequer precisam estar aqui ao frio, porque a gente no inverno, a gente ali na paragem dos autocarros para apanhar frio, eles só tinham que estar em casa e ouvir a buzina o apito da caminhonete. Depois também tem aqui uma lembrança que era, o meu pai tinha uma máscara, mas uma máscara mesmo horrorosa, e a gente só ouvia dizer quando essa máscara, a gente às vezes estava na sala a brincar, a gente olhava lá para baixo para a cozinha e de repente aparecia o meu pai com aquela máscara e a gente tinha medo. E depois o meu pai brincava com isso quer dizer, era uma máscara mesmo horrorosa, pá. Não sei o que foi feita essa máscara depois. Depois o meu pai também tinha aquela, não é mania, não quero dizer mania, mas aquele toque especial,
aquele costume de apertar umas orelhas e mexer nas orelhas, e depois comecei a ganhar esse costume, apertava mesmo, ainda hoje. Ainda hoje a minha mãe e os meus pais, quer dizer, o meu pai também, ainda se ri disso, porque às vezes de vez em quando faço assim, começo a mexer na orelha, não é? É um costume que ainda hoje não consigo deixar, não é? Gosto de mexer nas minhas orelhas. As minhas orelhas até são bastante flexíveis por causa disso mesmo, com os anos de estar sempre a mexer nelas. E ainda faço ao meu pequeno, ao meu rapaz, o Nicolas, ainda faço, gosto de fazer nele e ele não gosta muito. Mas de vez em quando faço, dou-lhe uns toques, só para. Portanto, é um costume que deixou-me através do meu pai. Depois vamos passar agora para a primária. Primária, ali onde agora é o grupo folclórico das Lajes. Eu lembro, por exemplo, da primeira namorada, vamos assim dizer, não é? Aquelas coisas de crianças, não é? A gente dava uns beijinhos e escrevia cartas de amor todos os dias para essa rapariga que era a Graciete, ainda me lembro do nome dela, na cena que ela foi parar. A Graciete. Era cartas de amor, era uma coisa séria. Depois eu lembro do professor Joaquim, que era bombeiro, né? Cheguei uma vez, a gente todos à espera dele, não é? Na escola. E se calhar ele tinha se calhar ele tem uma missão, será que se calhar ele tinha qualquer coisa para fazer nos bombeiros? E teve uma vez, lembro disto claramente, dele passar no carro bombeiro e ele só dizia assim, como é quem diz, hoje não há escola, e a gente, ei, todos para casa, não sei o quê. Lembro de uma vez de sair da escola primária e ia a pé para casa, que era pertinho, e houve um dia de granizo, pá, fiquei a granizo, pá, até me doía nas unhas o granizo, pá. E era a gritar por lá abaixo para a minha mãe, eu a ver a casa já ao longe e a gritar por lá abaixo. Eu acho que a minha mãe até chegou a sair de casa de carro e apanhou-me já a meio caminho e depois soltei do carro e fui. Epá, mas me lembro bem desse dia de granizo, pá, ficou aqui na cabeça. Enfim, depois também tive, por exemplo, houve o Nintendo, da base, o Super Nintendo. Eu lembro de jogar Super Mario, eu lembro daquele jogo que era, acho que era Duck Hunter, ou uma coisa assim, que era, tinhas uma pistola, matavas uns patos, depois aparecia um cão que apanhava os patos. Epa, era espetacular. A seguir, depois ao Nintendo, tive a Sega Saturn, também um jogo porreiro, pá. Os gráficos não eram grande coisa, pá, mas a gente consolava-se a jogar aquilo, pá, aqueles gráficos era um disparate. Foi as duas consolas que eu tive, não tive mais Playstation nem nada, e depois foi mais tarde. O meu irmão decidiu comprar uma Playstation e já éramos grandes então. Foi os dois únicos jogos que eu tive. E era por que ao fim do ano, a cada ano de escola que a gente passava, a minha mãe fazia a questão de comprar um jogo ou dois novos, não é? Como recompensa da gente ter passado o ano, ainda me lembro dessas coisas. Mas as minhas brincadeiras mais memoráveis eram as brincadeiras fora de casa, quando a gente ia para a rua. Não é? Estes pequenos de agora não querem sair de casa, não querem fazer nada lá fora. Epa, mas eles não sabem o que é que perdem. A gente ia para a rua, pá, a gente tinha tanta liberdade. A gente ia para a canada, a minha canada era ainda de terra, agora está alcatroada. Íamos para a canada, fazíamos uns buracos, jogávamos berlindes, jogava-se com os vizinhos, não, o João Batista e tudo. Jogava-se ali, juntava-se os primos, jogava-se futebol, tínhamos fisgas, não? De tempo a gente começava a atirar pedras para os telhados e para os pássaros, ver quem que tinha mais pontaria. A gente ia para os pomoares, a gente andava naqueles cerrados. Íamos depois à prainha, minha mãe que sempre gostou de ir à praia, íamos tanta vez à prainha, na praia da Vitória. Lembro bastante e queria estar sempre na água, sempre na água, sempre na água. Depois íamos às vezes de vez em quando dentro da base aérea. Para a gente era um espetáculo porque a gente ia para o parque, tinha aqueles colegas grandes, aqueles colegas americanos, aqueles balouços. Íamos depois para o 31, a gente chamava o 31, que era o Baskin Robbins. Um sítio onde a gente tínhamos gelados. Ei, pá, aqueles gelados, ei, que era consolava. E o que é que a gente fazia mais naquela base? Íamos para os biecos, para aquelas lojas onde se vendia roupas e coisas. Ei, pá, tanta vez, comidas americanas, tudo mais alguma coisa. Depois lembro, o que é que me lembro mais? Lembro, por exemplo, do meu avô Tomé.
que era um gajo, era um homem forte, tinha uma genica, tinha também sua brabeza. Lembro-me uma vez, esta nunca mais me esqueço, uma vez, podia admitir, dia 1 de Abril, disse a ele, avô, o Jeep tem um pneu furado, e a gente fomos a caminho da garagem dele, não, ele tinha sempre o seu Jeep, e ele de roda do Jeep vê os 4 pneus, mas qual pneu que tu estás aí a dizer que está vazio? Pita na pita, é mentira, Opa, eu lembro dele pegar numa enxada, ele tinha nas paredes vários utensílios agrícolas, pega numa enxada e começa a correr atrás de mim, o epa assim na pomba corrói, opa, levava-me uma cacetada. Ele era homem se calhar para isso. Ele era homem para isso, enfim, ele tinha o seu gênio, a sua coisa, não é? E ficava sempre nervoso quando ia para cima da carroça, que ele tinha uma carroça e tinha um cavalo. Ficava sempre nervoso porque ele enervava-se rápido e dava pancadinho no cavalo e o cavalo enervava-se e depois acho que até chegou uma vez o Cláudio sentava-se, sentou-se na carroça, mas a carroça tinha milheiros e ele sentou lá na parte de trás onde já não havia a carroça porque ele lembrou-se de sentar lá para baixo para os milheiros e a certa altura o cavalo fez um movimento qualquer, depois que encheu, opa, foi para carina com o cavalo, senhor. Então, prontos, eu ficava sempre nervoso, nunca queria ir. Lembro dele tirar leite às vacas para a tampa da bilha, né? Tínhamos umas bilhas grandes onde transportava-se leite e água para as vacas também. Lembro de ir ao chafariz, ali na rua, na Ribeira da Areia, entre a Vila Nova e as Lajes, buscar água naquelas bilhas, para trás, para a frente, para trás, para a frente. O leite tirado da vaca diretamente, nunca gostei de leite quente, até o dia de hoje. Lembro dessas coisas. Depois também me lembro do meu bisavô, o TG Andrade, que era assim chamado, já velhote, muito velho, não é? Lembro dele sentado ali num canto no estrado, havia o estrado, na casa da minha avó, para ali sentado, já era velhote, já me dizia às vezes coisa com coisa. E era a dizer que ele dizia umas rimas, umas cantigas, mas era sempre com porcarias, a dizer disto, de cu e era só porcarias que ele dizia. E depois tinha um bacio ao pé que ele escarrava para lá. Ei, que diabo! Mas lembro dessas coisas, lembro de ir para lá, para a casa da minha avó, do meu avô Guilherme, de um homem que nunca vi aquele homem a exaltar-se como nada, nem a dizer um palavrão, nunca vi, parecia um homem santo, para mim era assim. Lembro-me bem, ele já morreu. Depois, o que é que me lembro mais? Estou aqui a ver as minhas notas. Lembro-te, a minha infância também foi sempre reduzido sempre rodeado com cães. Minha mãe sempre adorou cães, a gente tinha sempre cães. Às vezes tinha ninharia, tinha os cães porqueavam-se, não é? E a gente tinha cachorrinhos e vendia-se depois daqui. Os melhores memórias foram esses cães. Eram os nossos melhores amigos, era um espetáculo. Assim, tinha sempre uma box, não é? Sempre cães com bochechas grandes, e a gente apertava nasquelas bochechas. Ei, cara, a gente fazia tanta brincadeira com os nossos cãezinhos. Depois houve uma coisa que ainda hoje os meus pais vão ver isto, vão se rir. Lembro de, por exemplo, no Natal, houve uma vez que não sei como é que a gente pedimos de bicicletas e a gente fomos todos para baixo lá porque disse aos meus pais, quer-se ver como é que o Pai Natal vai entrar com bicicletas para a chaminé abaixo, não sei como é que quer ver como é que ele vai fazer. Depois fomos todos para a casa da minha avó, que ficava logo apegada à nossa. De repente a gente ouve um barulho e a gente vai lá para cima, duas bicicletas no meio da cozinha. A gente vê depois marcas de botas, tipo botas de cano, porque na altura estava a chover nesse dia de Natal. E a gente ficamos abismados, como é que ele fez isso, como é que é bicicleta, coisas novas, coisas da base, espetacular. Eu até saía à rua, eu seguia as pegadas, saía à rua, os cães estavam soltos, mas como é que ele veio para aqui, como é que saiu para a rua, e eu olhava assim já era de noite, eu olhava para o meio do céu, para ver onde é que ele andava, não é? Queria ver o trenó e as rinas, como é que ele fez este espetáculo, e ainda até hoje ainda pergunto à minha mãe como é que isso foi possível, e eles até hoje ainda não me querem dizer como é que foi possível essa coisa, como é que foi esse feito, ainda até hoje, ainda vou morrer e ainda não vou chegar a saber como é que eles fizeram isso. Lembro de coisas, por exemplo,
Não lembro muito de matanças de porcos e coisas assim, que a gente tinha esse costume, mas lembro, por exemplo, o malhar o feijão. O que é que, como era? É que aquilo impressionava-me porque o malhar o feijão havia uma. Tipo, parecia, para vocês entenderem mais ou menos, vocês estão a imaginar uma matraca, não é? Que são dois pauzinhos com uma corrente, não é? E a gente. Mas imaginem uma matraca em ponto gigante, tipo um pau deste tamanho em cada um, com uma corda. E a gente botava ali o feijão todo ali sequinho, as ramas todas no chão, e depois os homens fortes, não é? Às vezes dois, às vezes só um, mas lembro-me bem do meu avô Tomé, e sentava-me ali ao pé, e era só verdegoada, pá, e aquilo tinha uma maneira de se fazer, que andava-se de roda de um certo jeito, e se fosse dois era interessante, porque os dois tinham que estar coordenados, porque senão um levava com uma pastilha e nunca mais se levantava. Mas o interessante é que aquilo, epá, até ver a técnica daquilo, e ver aquela pancada, e o chão estremecia, a gente está, e eu lembro de estar sentado ali no chão, que queria sentir aquele estremecer do chão, pá, e eu olhava para os homens, pá, como se fosse quase como super-heróis, tipo fortes, tipo, e caramba. Lembro-me bem das desfolhadas e dessas coisas também, do milho, não é? Era coisas antigas, não é? Tudo feito à mão, tudo a. Agora sobre um bocadinho a fé, sobre a minha fé. Não me lembro de me queixar de ir para a missa. Não me lembro, não era um rapaz de me queixar de ir para a missa, não é? Há muitos rapazes que fazem sempre um caso difícil para ir para a igreja, mas não me lembro, não era assim. Gostava de ir à missa e gostava para lá, não me importava, não é? Depois lembro de uma função do Espírito Santo, que foram os meus avós que fizeram. Lembro de ir na coração, levar uma coroa, tinha duas raparigas ao lado, levar a minha coroa e ficava todo coisa. Lembro dessas coisas. Havia uma filmagem, existe uma filmagem desta função em que tinha luvas brancas na altura, e a câmera passa devagarinho, e eu olho para a câmera e começa a fazer assim uma pomba, começa a fazer coisas tolas, coisas de rapazes novos. Lembro depois de pão por Deus, a gente ia de saquinha para as casas das pessoas, pá. Às vezes davam-se uns repousados, umas castanhas, umas moedinhas, uns escudos, um tempo de escudos. Eu lembro de pão da vizinha, quando a nossa vizinha Filomena Enes, tinha aquele costume de, quando perdia uma coisa, prometia a Santo António, se ela achasse, se Santo António ajudasse a achar a tal coisa perdida, cozia um pão para ele. Então o costume era cozia-se o pão, ela tinha um forno de lenha e tinha uma receita especial para aquele pão, pá. Ela cozinhava, né, e depois colocava o pão na varanda e depois ia-se embora para casa, e aquele pão ficava para ali para quem quisesse levar. Então a gente de vez em quando olhava para a chaminé da vizinha para ver se tinha fumo, porque a gente já sabia que ela estava a cozer pão, e a gente tinha que estar sempre com atenção à varanda para ver se o pão estava lá. E a gente de vez em quando, né, quando via o pão, pá, vamos buscar o pão da vizinha, antes que alguém apanhasse, a gente pescava, às vezes 2 ou 3, né, que ela cozinhava. E a gente ficava com um pão quentinho, aquilo com manteiga, que diabo. Agora acho que a vizinha já não faz nada disso, a idade já passa por cima dela. Lembro de viagens, a gente quase todos juntos viajava para uma ilha. Lembro das viagens a São Jorge, os acampamentos em São Jorge, na Roselina. Lembro de tantas coisas, fomos de norte a sul ao continente, fomos uma viagem ao Canadá e à América. Portanto, a gente andava sempre viajados, né? Uma vez por ano, aquilo era garantido. E pá, saudades desses tempos, saudades das viagens de barco e tudo. Consolávamos, a gente todos juntos como família. Depois lembro de Carnaval, por exemplo, na sociedade a gente ia sempre com sacos de pipiocas, sacos disto, sacos daquilo, a gente ficava ali toda a noite a ver danças a comer, a enfardar, coisas, e às pequenas. Depois lembro dos ensaios do meu avô, na garagem do meu avô, ele puxava danças, ele chegou a organizar 2, que me lembro, né, do meu tempo. Lembro dos ensaios, lembro de tal e qual ali na garagem, ensaiar, era sempre um convívio. E depois fui para a escola, portanto para o quinto ano, para a escola Francisco Ornelas da Câmara,
No quinto ano tive só um amigo, praticamente, era o Pedro Valera, ainda quer saber onde é que anda esse rapaz. E ele era gag, portanto ninguém gostava muito dele porque ele era esquisito, então juntei-me a ele, fiquei amigo dele e pá, éramos os melhores amigos, a gente tinha uma amizade espetacular. Depois passei para o sexto ano, ele foi para o continente e pá, fiquei sem amigos nenhuns e foi um ano difícil para mim porque não consegui durante esse ano todo fazer amigos. Ficava a chorar por cantos às vezes, portanto essa não é das melhores memórias da minha infância. O sexto ano para mim foi muito difícil. Tentei, fiz esforços para ter amigos, coisas, mas nunca resultou em nada e passei praticamente um ano sozinho. Às vezes a gente tinha 2 horas de almoço e ficava para ali sozinho, a olhar para todos, toda a gente se alegre, toda a gente a brincar uns com os outros, a falarem e ainda tive ninguém. Mas pronto, o Senhor esteve nestas alturas, embora não tivesse reconhecido, não é? Depois, mais para a frente, comecei através do meu primo, Leandro, comecei a adotar um gosto pela aviação, não é? Isto foi o meu último sonho, era ser piloto de avião. Então comecei a ter uma paixão, ainda hoje tenho, pela aviação, por aviões. Sempre adorei ver um avião, desde os 13 anos para a frente. Íamos ir para tantas vezes que a gente ia só ver aviões para o aeroporto, para a base. Eu lembro da gente de bicicleta, a gente de vez em quando ouvia uns jajatos lá, íamos de bicicleta, a gente estudava a pista, tinha vários sinais que indicava que dali a bocado ia aparecer caças, portanto, jatos, aviões diferentes, a gente já sabia que tínhamos que ir para lá, e depois da escola a gente saía do autocarro, botava-se na bicicleta, a gente deixava, a gente não tinha telemóveis, a gente não tinha nada, e às vezes para a gente se encontrar a gente deixava setas escritas no chão, a gente saía da bicicleta, escrevia uma seta, já sabiam que indo para aquele caminho alguém tinha ido para aquela direção, então a gente seguia aquelas setas, aquelas coisas, a gente deixava sinais no chão. Pá. O tempo de não havia telemóveis, não havia nada disso. E a gente se encontrava e via aviões e era uma alegria. E depois, prontos, foi assim. Estes são basicamente os meus melhores momentos de infância. Havia muitos mais, mas o do vídeo já é longo. Havia muitas mais pessoas, muitas mais coisas, lugares e tudo para aqui referenciar, mas vou deixar por aqui. Quero só deixar mesmo o melhor da minha infância. Posso dizer, como disse no vídeo, agradeço a Deus, agradeço aos meus pais por terem feito tantos sacrifícios, não é? Por me sofrerem, porque também comecei a adotar um feitio que não era fácil de lidar, mas que, meu Deus, comparando com tantos outros, não é? Na minha altura, havia muito trabalho, havia muito. Os rapazes iam trabalhar no duro bastante cedo e felizmente, ou não sei, felizmente não tive essa necessidade de ir trabalhar no duro, não é? E portanto os meus pais sempre tiveram, nunca faltou-nos nada, nunca tivemos uma infância feliz. Tive uma infância feliz. Graças aos meus pais, graças a Deus. Tivemos assim sempre protegido com a fé também. Foi das coisas mais importantes, é a transmissão da fé. Foi a transmissão da fé. Sempre irmos à igreja, sempre estamos conectados com Jesus Cristo. E pronto, são estes momentos que queria deixar para vocês conhecerem um bocadinho da minha história, de como Deus foi grande na minha história e ainda continua a ser, não é? É claro que depois destas ideias, depois da puberdade e tudo, as coisas começam-se a complicar mais, começas a ter uma outra maturidade, a escola começa a apertar, depois começa-se a procurar raparigas, procurar felicidade em coisas que não dão felicidade nenhuma mesmo, não é? Mas mesmo assim o Senhor protegeu-me de muitas coisas. Nunca tomei uma droga que seja, nenhuma que seja. Experimentei um tabaco, um cigarro, mas que porcaria. Nunca Deus protegeu-me de muitas coisas e os meus pais protegeram de muitas coisas. Graças a Deus. E é isso, imagina. Espero que de alguma maneira vos tenham tocado este vídeo e que possam olhar para a vossa história e ver
estas graças, as bênçãos que Deus nos concedeu. Não é? Que Deus está sempre aí, mesmo nas nossas desgraças. Deus está sempre aí. Ok, meus irmãos? Então, até para a semana, se Deus quiser.